Coloque de pé, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela vida, pela paz, meu Deus, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, por esse dia poderoso. Meu Deus, a Tua palavra, meu Pai, é tão clara, tão viva, meu Deus, que nos dá tantos detalhes. O dia, meu Deus, pode não ter sido, Senhor, um dia, meu Deus, feliz, ou pode ter sido, mas a Tua palavra sempre garante, meu Pai, que o final, o nosso início pode parecer modesto, mas o nosso final, meu Deus, o nosso final, meu Pai, quando muitas vezes o corpo não aguenta, quando muitas vezes, meu Pai, a boca não quer abrir, os olhos não querem fechar, muitas vezes, meu Pai, não estamos, meu Deus, com aquela energia, aquela força, meu Deus, mas o que nos falta, o Senhor tem de sobra. Meu Pai, o que falta, meu Pai, em nossa vida, o Senhor tem em abundância, Senhor. E nós pedimos, meu Deus, a Tua condução, a Tua direção, meu Deus. Que o Senhor nos mostre, nos encaminhe, nos direcione, nos levanta, nos exalta, meu Pai, nos sustente, Senhor. Eu entrego, meu Pai, esta reunião, este trabalho, meu Pai, esse culto, meu Deus, das 23, dos jovens, em Tuas mãos. Meu Pai, que essa palavra, que essa mensagem venha, Senhor, ultrapassar, meu Deus, meu Pai, as redes e venham chegar, meu Pai, em cada casa, meu Deus, venham chegar, meu Deus, naquele que precisa, daquele que tem fome, daquele que tem sede, aquele jovem, meu Pai, para se posicionar, aquele pai, aquela mãe para se posicionar, meu Pai, que nós venhamos estar, meu Pai, aberto, sedento, como uma esponja, meu Deus, absorvendo tudo que vem dos céus, meu Deus, esperando sempre o melhor, meu Deus, porque o que espera no Senhor voa alto como as águas, meu Pai, corre e não se cansa, anda e não fica exausto, a nossa força é renovada, o nosso espírito é renovado, meu Pai, a nossa mente é renovada, as verdades do Senhor nos desaprisiona, meu Pai, que a escravidão das mentiras, meu Pai, venham ser quebradas, que as correntes, meu Pai, do engano venham ser quebradas, meu Deus, e que nós venhamos estar livres, meu Pai, porque João 8,32 diz que a verdade nos liberta, e que a verdade, meu Deus, meu Pai, venha nos libertar, venha, meu Pai, nos desaprisionar, venha abrir as correntes e as celas e as prisões, meu Pai, emocionais, meu Deus, meu Pai, prisões, meu Pai, de pecado, de misérias, meu Deus, nós pedimos, meu Pai, a Tua condução, nos oriente, Senhor, meu Pai, nos eleva e nos leve para outro patamar, nós Te amamos demais e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Escolham hoje a quem vão servir. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz: Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Até quando? Até quando ficarão pulando de um lado para o outro? Isso é uma pergunta que a gente pode até recordar aquela mesma pergunta que a gente vê em Josué. Mas até quando? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Aqui, antes de tudo, a gente vê o que é uma liderança. Eles estavam sendo liderados por quem? Acabe, Jezabel. As lideranças espirituais dele na época eram os líderes de Baal. E os líderes de Baal fazem isso. Se eu não pulando partes, né, mas já pulando, quando você vê aqui, ó, no próprio 28, eles clamavam em alta voz, cortavam, faziam sacrifícios. Era um povo que fazia esse show, faziam de tudo. E quando nós vemos que o pular é não se estabelecer, o pular vem de atirar-se de um lugar mais alto para um mais baixo. Isso aqui é a tradução do pular. Se a gente
sai na rua e está chovendo, a gente vai e pega um guarda-chuva. Se a gente está descalço, a gente bota um calçado. Isso aqui vem de uma necessidade. Se eu não tenho necessidade, se eu não tenho essa convicção, dependendo da liderança que tiver sobre a minha cabeça, eu vou cultuar, eu vou obedecer os mesmos valores, os mesmos princípios, porque falta convicção. Elias, ele não chegou dizendo, gente, vocês precisam ficar com o Senhor, vocês precisam de Jesus, vocês precisam de Deus. Elias, ele só chegou já falando com pessoas que não eram ignorantes espirituais. Aquele povo não era um povo alienado. Não existe alienação espiritual daquele povo. Aquele povo era um povo crente. Eles sabiam o que era certo ou errado. Eles sabiam o que era o bem e o mal. Eles sabiam qual era o Deus, o Deus maiúsculo e o Deus minúsculo. Eles não estavam falando com ímpios, estavam falando com crentes. Quando pegamos aqui em Josué 15, 24, 15, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se vocês não quiserem servir ao Senhor, tudo bem. Isso é uma escolha. Repete comigo, uma escolha. Escolhas todo dia a gente faz. Você vai, acorda de manhã, você pode escolher se vai escovar os dentes ou não, vai tomar banho ou não, vai botar uma roupa azul, vermelha, de qualquer... Você escolhe. Você pode escolher se você vai acordar, abrir seu olho, ajoelhar ou não, orar ou não. Mediante as nossas escolhas é o que vai gerar resultado. Aqui, Josué disse, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 22. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Será que nós nos encontramos nessa situação? Será que eu sou o único? Será que se eu falar a sua visão, os seus valores, os seus princípios, te torna único para Deus? Porque isso é bom. Porque se você não incomoda ninguém da sua classe, da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, muitas vezes da sua família, talvez tenha alguma coisa errada. Se pessoas que não têm o mesmo princípio e valor seu, valores cristãos, você não incomoda ninguém. Tem uma pessoa que, às vezes eu tenho contato com ela, e ela não é firme, né, espiritualmente, e às vezes sai um palavrão, na hora ela bota a mão na boca e fala, desculpa. Ela fala alguma coisa, e ela fala, desculpa, perdão. Tem gente que não se incomoda. Será que ao seu lado as pessoas se incomodam porque você tem outros princípios e valores? Porque era um homem perante 450, tirando o povo omisso. Porque uma coisa a Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio. O morno Deus vomita. Ou a gente se torna quente ou a gente se torna frio. Você não pode ficar em cima do muro. Não existe ficar em cima do muro. Elias disse, eu sou único. Será que a gente está sendo único? 1 para 450? Tirando os 400 de Azerá. Nós precisamos ter compromisso com Deus. Não importa se você está com a sua família, não importa se você está com amigos, não importa se você está com colegas de trabalho, não importa nas redes sociais. Entenda uma coisa, você precisa de Deus. Porque Deus é o único que não vai te abandonar. A gente vê, muitas vezes, amigo abandonando amigo, você vê irmão enganando irmão, você vê essas novelas nojentas que a gente vê na emissora principal,
nem sei se é principal mais, mas é a emissora aí, que filho trai com cunhado, cunhado sai com o irmão, marido engana com outro, e fica aquela coisa nojenta. Porque isso que acontece tem uma agenda para destruir os valores, para não te incomodar. Eu lembro que por um tempo, minha avó ficou vendo muito da Atena, Brasil Urgente. E vira e mexe, mandava uma mensagem falando: Fer, você estava nesse tiroteio? Você viu que estavam assaltando? Você viu que estava na enchente? Porque quando chove é batata, a gente está debaixo d'água. São Paulo, o pessoal que vê muito esses programas, acha que aqui é o Iraque, é o Afeganistão. É ou não é? Mas o que acontece? O que acontece é que o diabo que ele mais usa na mente das pessoas, e não é de agora, ele usa por toda a vida e nunca envelheceu essa técnica, é a técnica do medo. Deus nos deu o espírito de coragem, o diabo nos deu o espírito do medo. Ele quer ele joga medo, ele quer jogar o espírito do medo. Você tem o espírito da coragem. Quando existe a ausência de coragem, fica a covardia, fica o medo. Quando você tem ausência de luz, fica escuro, fica trevas. Quando você tem ausência do frio, quando você tem ausência do calor, fica somente o frio. Então, quando você tem ausência de Deus, fica o diabo, porque nunca fica inerte. E uma das coisas que mais o diabo usa é o medo. E quando você vê uma frase como essa, um versículo como esse que Elias disse: eu estou sozinho, 1 contra 450. Vem o medo de ser diferente, medo de ser julgado, medo de ser comparado, medo de ser taxado, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de se posicionar. Repita comigo: o medo impede muitos de vencer. O medo impede muitos de vencer. Porque impede de agir. Quando nós não agimos, é por algum medo, é por alguma inércia, alguma trava. Então, quando a gente não vence, é falta de atitude, é falta de se posicionar, é falta de ter a sua identidade em Cristo. Quando nós temos a identidade no Senhor, mesmo se sua família se posicionar diferente, você tem identidade. Você sabe quem é o Senhor, você sabe que Jesus te ama. Agora mesmo a gente estava no encontro Poder Jovem, e os jovens estavam falando que quando se posiciona, se posiciona de uma maneira política na escola, muitas vezes são taxados, muitas vezes são condenados, muitas vezes são apedrejados. Ah, mas você é isso, você é um negacionista, você é fascista, você é genocida, você é não sei o quê, você é taxista, você é tudo. Você não pode ter nada, você não pode ter posicionamento. É aquela questão, democracia para mim, ditadura para você. Então, quando a gente não nos posiciona, nós já estamos nos posicionando. O medo é a grande ferramenta do adversário em muitas pessoas. Elias, ele deixou o medo tomar conta do seu coração. Quando a gente vê aqui no capítulo 18, no 19, quando a gente vê que depois de todo o processo, Elias foi, fogo desceu, matou os profetas de Baal, de Azerá. Chegou a Jezabel, mandou um mensageiro. Esse mensageiro veio com uma mensagem que ela iria matar Elias. Ela iria fazer a mesma coisa que ela fez com os profetas. Você vê que Jezabel conhecia esse Deus, ela não tinha relacionamento com Deus. Ela conhecia qual era o Deus. Tanto que Acabe também conhecia. Acabe era o que mais conhecia, era um conhecedor de Deus. Tanto que quando naquela situação com Nabote, depois de toda aquela situação, depois
daquelas lideranças fracas, aceitar aquele plano de Jezabel. Você vê isso acontecendo. Ela mandou mensagem, vamos jejuar. E depois arrumou 2 marginais e apedrejaram Nabote. E quando você vê que Deus enviou Elias para falar o que iria acontecer, que seria os cães lamberiam o sangue de Acabe e de Jezabel, naquele mesmo momento Acabe correu, botou o pano de saco e tentou buscar humilhação. Tanto que Deus disse, você viu como está? Deus falou para Elias, você viu como está se humilhando? Acabe? Então, vou ter misericórdia dele e farei com as descendências dele. Porque pagar vai ter que pagar. Então, é infundado o medo de Elias. Porque o que aconteceu no 18, ele não pode ter esquecido quem ele foi e quem foi com ele no 18. Para um mensageiro trazer esse medo. Um medo tão perigoso que fez ele já começar a questionar sua própria identidade em Deus. Começou a questionar tudo. Não sou melhor que meus antepassados, é melhor eu morrer, aquela coisa toda que a gente viu. Aquela loucura, um medo infundável. E se realmente Jezabel queria matar, não teria mandado mensageiro, tinha mandado soldado. E muitas pessoas ainda são tomadas pelo medo, por notícias vazias e notícias infundadas. Tem muitas pessoas que são precipitadas, recebe uma notícia, recebe algo e já sai agindo de forma precipitada e acaba quebrando a cara. Como o Fer acabou de dizer, não tinha sentido ele ter esse medo. Ele agiu com coragem, agora ele age, ele coloca o medo. E quantas vezes já vimos o agir de Deus na nossa vida, vivemos coisas poderosas, vemos os milagres que o Senhor fez na nossa vida, mas aí vem outra situação e temos medo. E o medo é uma grande pedra de tropeço. Já falamos muito aqui no altar sobre o medo. O medo é criativo. O medo, ele te impede de você ver a verdade. O medo, ele te impede de você viver as boas novas do Senhor. O medo, ele faz com que você acredite que você não é nada, que você não é ninguém. E não adianta. Só tem uma maneira. E é interessante, né, que eu tinha os meus medos. E eu achava que a melhor saída era fugindo deles. Mas não é. Uma hora você vai topar com aquilo lá na frente, você vai ter que lidar com aquilo. Então não adianta. Aquilo que você não enfrenta agora por medo, lá na frente você vai ter que enfrentar. É como agora, estamos vivendo um tempo onde está se falando muito sobre política e sobre um posicionamento. Pais precisam falar com seus filhos, até com os pequenininhos, sobre o que é política. Porque as guerras que estamos lutando hoje é para que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos não vivam amanhã. Porque se hoje estamos aqui, de jejum, orando, clamando pela nação, é porque alguém lá no passado não lutou. Deixou que a água rolasse debaixo da ponte. Só que hoje estamos aqui. Hoje os nossos filhos estão vendo o pai e a mãe de jejum, orando pela nação. Por quê? Estamos enfrentando o medo que os nossos pais tiveram lá atrás, de romper com algo, de lidar com algo. E você que é jovem, você não pode ter medo. Medo de se posicionar, medo de falar, de crer, de falar para as pessoas, eu acredito nos valores e princípios do reino, da palavra de Deus. Porque até mesmo já estão falando. Já estão falando. Desde a creche, os professores estão fazendo teatrinho para as crianças. Chega no fundamental, chega no médio, todo mundo já está falando nas escolas. Seu filho já chega, já tem uma posição. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo-se diariamente. Agora mesmo a gente viu mais exemplos. Professores não falando isso com alunos, com jovens aqui da igreja. Não falando com os jovens que se posicionaram, que votou no domingo. E até mesmo excluindo. E o que eles fazem? O poder deles é o quê? Dar nota baixa, tentar de alguma maneira amedrontar dessa forma. E você que é jovem, você não pode ter medo. Na faculdade, o que você vai mais encontrar é professores que vão lutar para fazer com que você, assim, rasgue a Bíblia.
Mas o que está lá é a verdade. Se você tem a verdade, você não vai ficar com a mentira. E pronto. Então não deixe o medo dominar o seu coração. Não tenha medo, como o bispo acabou de falar, não tenha medo de ser rejeitado, taxado, ignorado. Não tenha medo. O seu posicionamento hoje vai gerar frutos de bênção para a sua próxima geração. Hoje, o nosso posicionamento, estamos aqui em jejum, os nossos filhos estão vendo isso. Estamos ensinando os nossos filhos o caminho. Porque na Bíblia diz, ensine a criança sobre política, ensine a criança sobre a vida espiritual, ensine a criança sobre família, ensine a criança sobre administrar o dinheiro, ensine a criança em todas as áreas da vida dela. Estamos aqui ensinando, ensine os jovens, estamos ensinando os jovens. Então não temos ter medo de nada, porque somos filhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o nosso Deus não é o Deus que dorme, não é o Deus que cochila, não é o Deus que está de braço cruzado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nada pode nos amedrontar. Como Davi. Davi só foi quem ele foi porque ele enfrentou. Era pequenininho, mas ele enfrentou. Urso, leão, matou o Golias. Foi enfrentando. E será que lá no fundo ele também não teve aquela, epa, olha o tamanho desse Golias. Mas independente, eu vou matar ele. Com medo ou sem medo, eu vou matar ele. Todo mundo rejeitando ele. Todo mundo rejeitando ele. Davi não tinha apoio. Não. Elias aqui, que apoio que ele tinha? Você sabe qual é o apoio que Elias tinha? Apoio de Deus. Apoio de você estar na missão, apoio que você está num propósito. Porque quando você vê no primeiro versículo, você já vê. Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-o. Porém, o povo não disse uma só palavra. Será que a Bíblia poderia ter colocado? Será que poderia ter mencionado isso? Porque isso é para mim muito claro. A liderança desse povo era Cabe, Jezabel, e a liderança espiritual é aqueles profetas de Baal. Você pega aqui a liderança de Josué. Você vê, depois dele ter falado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele povo não falou nada. Agora olha o que esse povo disse no 16. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. A posição de dois povos. Mas os dois conheciam. Agora, uns nasceram para ser liderados, outros nasceram para liderar. Você nasceu para liderar. Você nasceu para não estar na manada. Você não é o povo, aquele boi. Quem já viu travessias de sertanejos aí, de atravessar boi nos rios, sabe que tem sempre aquele boi de piranha. Aquele boi o quê? Que enquanto aqueles outros vão passando, o outro vai se alimentando daquele boi. A gente não veio para acabar na boca de jacaré. A gente não acabou para estar na boca de piranha. Se alguém quer ser assim, que seja. Nós passamos pelos desafios testemunhando. Passamos vencendo, passamos com mais coragem, com mais experiência. E aquilo que eu aprendo, eu ensino. A palavra aqui é tão clara, que quando você pega aqui no 23, traga agora 2 novilhos. Traga agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e cortando-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram no nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu, é uma boa proposta. Até então não tinha boca, até então gostava disso aqui, gosta de briga. O povo gosta de disputa. Coisa mais boba do mundo. A gente às vezes vê programas, né, sensacionalistas, aí você bota lá, muitas vezes, um umbandista para discutir com um pastor, aí você bota o outro para discutir com o outro, aí você pega um outro para discutir com o outro, e começa essa discussão, e um começa a ter entendimento, outro começa a ficar aquela brigaiada toda. Eu lembro quando eu fiz
Os primeiros meses que eu fiquei na Praça da Sé fazendo trabalho, aquilo eu não recebi empurrão, ou ameaça, ou chute, ou soco de morador de rua. Já até recebi, mas não foi naquele caso. Mas eu recebi de pastores que pregavam lá, mandando eu sair, dizendo que aqui não era desse jeito, que eu não podia aquilo. Eles criaram linhas no chão e falavam: daqui você não pode pregar, você não pode fazer isso. Aí eu ia para o outro lado e reclamavam de novo. Aí chegou num dia que pegaram um jornal da igreja e começaram a mostrar e falar: quem unge carro? Carro é gente? E começou a jogar o jornal na minha cara. É gente que deveria proteger, é gente que deveria estar no mesmo barco. O diabo só tomou conta do jeito que tomou, porque a Bíblia é muito clara. O diabo, agora mesmo, a pastora Mariana estava falando no culto, né? Nem o diabo, nem o inferno não subsiste dividido. Eles estão unidinhos para te destruir. Mas enquanto o cristão está brigando com o outro está se magoando com quem não deu um bom dia, boa tarde, boa noite, o diabo vai entrando. Enquanto o pai e a mãe decidem: eu não vou falar de política, o diabo vai pregando. Enquanto o outro vai decidindo: eu não vou tocar nisso aqui, o diabo está tocando. Enquanto o outro se levanta, pega e captura aquelas ideologias e começa a pregar e começa a dividir. Porque agora, se você coloca, existe tudo. Você pega e você tem ideologias, captura a mensagem do LGBT, o racismo, do índio, e vai dividindo o povo. Depois coloca, né? Antigamente tinha uma frase, não lembro direito, quem é das antigas vai lembrar, vai conseguir me lembrar aqui. Quem bate cartão não vota em patrão. Sempre buscou dividir o rico do pobre. Mas não existe isso. Existe só uma classe, só um povo. O Senhor nos ensina que só existe duas classes no mundo. O que crê será salvo, o que não crê será condenado. Só existe duas classes. O que tem fé praticante e o que tem fé que não pratica. O que tem fé que acredita e o que não tem fé. Só existe um. O que crê será salvo e o que não crê será condenado. Não existe essa divisão. Mas o diabo faz isso. E esse é o momento que Deus nos deu uma oportunidade para unir força, unir em oração, unir em jejum, unir um propósito, unir em influenciar, unir sim, se for necessário, 1 para 450. Elias estava lá, 1 para 450, mas presta atenção. Você não precisa de ninguém, você precisa de Deus. Porque Deus é seu exército, Deus que te dá discernimento, Deus que te dá sabedoria, Deus que coloca o Espírito Santo para te fazer lembrar as passagens que você muitas vezes não lembra. Deus que te enche de coragem. E é o único Deus que, numa fé verdadeira, é o que carimba teu passaporte para o céu. É o único que pode te salvar. E aqui a gente vê, é uma boa proposta. Essa era o povo. O povo que só abria a boca na conveniência. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram lá pulando ao redor do altar que tinham feito. Quem falou em pular? Você vai lá no versículo 1, no versículo 21. Até quando vocês ficaram pulando? Era um costume. Uma pessoa que de manhã tem uma narrativa, à tarde tem outra e à noite tem outra. É um povo que já estava lá, já acostumou em fazer isso aqui. Porém não houve
nenhuma e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo à necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. O 28 fala, e até mesmo traz uma mensagem poderosa. Eu vou ler primeiro. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. É interessante que o Senhor Jesus ainda fala em Lucas 16:8. Vou ler. Então o Senhor elogiou aquele administrador da justiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si, na conquista dos seus interesses, do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. E o patrão desse administrador desonesto, ele é desonesto, isso era uma parábola que Jesus estava contando, e o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Aquele momento, nessa parábola, quando você lê aqui em Lucas 16, você vê o patrão, ele perguntando para aquele administrador desonesto. E naquele momento aquela tensão veio e ele disse: não, o que eu vou fazer? Eu não sei pegar enxada, não sei mendigar. Ele usava essa expressão, não sei mendigar. Aí ele falou assim: já sei, pensando já sei. Ele trouxe todos os credores do seu patrão. E ele começou a negociar com eles. Quanto ele te deve? 100, então bota 50. Quanto ele te deve? 100, então bota 80. Aqui a gente vê muitas coisas, vemos algo muito parecido em nossos dias. Naquele tempo, o mal ele cresceu demais. Você vê uma liderança que influencia. E naquele tempo, você já tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. E Elias fala que era o único. O povo vivendo aquela oscilação espiritual. O povo pulando. O povo trocando a sua cultura por uma cultura pré-estabelecida por Acabe e Jezabel. Mais por Jezabel. Porque a Jezabel, a gente vê, era uma mulher que implementou uma cultura pagã, imoral, que desejava e trabalhava para extinguir a adoração ao Deus vivo. E mais do que isso, a gente vê que o que mais pesa aqui é as lideranças fracas. Líder fraco como Acabe. Lideranças que ao invés de se posicionar, não se posicionam. Ao invés de manter a sua visão independente das pedras que são jogadas, não mantém sua posição. É alterado. Volta atrás. Quando você vê até mesmo aqueles profetas de Azerá, ou as profetas de Baal, se cortando, se pulando, se ensanguentando, ficando desde manhã até 3 horas da tarde. Agora você não vê nenhum deles reclamando. Agora muitas vezes a gente vê dentro da igreja: mas é jejum de 12 horas. 24 horas de jejum. Que loucura é essa? Jejum, a gente vai morrer. Não dá para viver assim. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, na época, acho que era diácono na época, quando eu vi isso aí. Ela falou assim: não, mas é normal para mim, todo jejum eu tomo meu café, para manter acordada. Mas café não, eu tomo meu café, é o jejum dela, ela acreditava nisso. Sabia, a Bíblia não fala isso, mas sabia que era aquilo, ela queria manter aquilo. Era a sua visão. Agora, a gente não vê crente muitas vezes falando isso.
E eles clamavam em alta voz, se cortando com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficaram cobertos. Passando o meio-dia, eles profetizaram e gritavam com mais alto a hora do sacrifício. Porém, não houve nada, mas eles não pararam. Clamaram para um Deus morto, mas estavam lá clamando. E a gente que tem um Deus vivo tem preguiça, reclama de tudo, acha difícil tudo. Eu reclamo de me posicionar na escola que eu vou, o professor vai me dar uma nota baixa. Ah, porque eu vou perder as rodinhas de amigo? Você quer ficar com rodinha de amigo? Tem a rodinha de... Você quer escolher uma rodinha? Peça para Deus te envolver de anjos. Você quer... Bicho, mas a gente é jovem, eu sei. Mas a gente precisa se encontrar com pessoas com valores e princípios cristãos. Porque vai ter um momento que vai ser você, não tem como você servir dois senhores, a Bíblia nos ensina. Porque vai ter uma hora que você vai ter que negar um e vai aceitar outro, e outra vai ter hora que você vai ter que negar o outro e vai aceitar o outro. O momento que um amigo teu vai chamar, vamos lá para uma festa, você vai falar o quê? O momento que você está lá no barzinho, você sabe que não é para estar lá. Quem está influenciando quem? Porque você não conseguiu levar ele para a igreja, mas ele conseguiu te levar para o bar. Você não conseguiu levar ele para assistir um culto, ou meia hora de uma palavra, ou assistir um programa num dia, mas ele te conseguiu ficar 4 horas até de madrugada antes de te fazer de chofer, fazendo você levar ele para casa, bando de bêbado no carro. Isso eu vi direto. A gente vê direto isso. O momento que a gente, para se posicionar, a gente fraqueja. Sabe por quê? Por causa da identidade, da coragem. E tem muitas pessoas que elas agem exatamente assim. Elas têm um posicionamento, elas têm um caminho, mas para agradar o outro, ela fala aquilo que o outro quer ouvir. E muitas pessoas acabam indo contra a própria palavra do Senhor, porque quer agradar, não quer confronto. Então ela fica falando que os amigos querem ouvir da escola, ou elas ficam falando que no trabalho, o que aquelas pessoas, que aquele grupo quer ouvir. E ela vai tomando decisões, é como ele acabou de falar. Mas vai chegar num ponto que você vai se ver assim, no fim da linha. Ou eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Existe só apenas 2 caminhos, não tem um terceiro caminho. Ou é vida, ou é morte. Pronto. Então, tem pessoas que elas estão se enganando. Elas ficam se enganando o tempo todo. Por medo da rejeição, por medo do confronto, elas ficam falando aquilo que o outro quer ouvir. E isso é algo que a gente trabalha agora, de pequeno, nos meninos, né, amor? A gente trabalha muito isso neles. Que às vezes tem alguma situação... Não, você está falando para o papai e para a mamãe o que o papai quer ouvir, o que a mamãe quer ouvir. Não, qual é a verdade? É de pequenininho que ensina. Então, qual é a verdade? Sim. Eu comecei, você percebeu do João, eu falei para ele, porque eu sempre pergunto às vezes para ele, ele fala nada. Aí eu falo assim, então a gente vai extinguir, vai sumir com a palavra nada. Aí tem hora que eu falo, tá tudo bem, João. Aí ele fala assim, não, tudo bem, mas tem alguma coisa? Não, nada. Ah, não, desculpa, não, é que foi isso. Aí ele começa a falar, tudo. Quando você tira, muitas vezes, as muletinhas das crianças, as crianças estão cheias de muleta. De pequeno, você vai tirando essas muletinhas. Então, tiraram as suas, aí agora você vai ter que tirar sozinho. Porque é algo que, se você não trabalha de pequeno, você cresce assim. E aí você vive uma vida buscando a aprovação das pessoas sem identidade, dizendo para as pessoas o que elas querem ouvir, o que é bonito, o que vai soar ao ouvido dela, quando isso não é certo. E tem jovens que tem um posicionamento, sabe o que é certo, sabe o que é correto, mas ainda prefere falar o que o amigo quer ouvir, o que agrada, porque quer atenção, quer o carinho, quer a aprovação. E isso vai, assim, acabar com a sua vida. Quando o povo de Deus não se posiciona, a luz não ilumina. O espinheiro governa. Você vê aqui Jezabel colocando toda a força da sua vida para implementar um sistema maligno. A gente vê coisas acontecendo, a gente vê sistemas sendo implementados. E Jezabel, e a Bíblia fala sobre o espírito de Jezabel, ela está querendo implementar coisas. Nós não podemos mais pegar isso e achar que isso aqui é normal. Porque a luz, diante de tanta fraqueza e negligência, o mal ocupou o lugar.
e as trevas começaram a ocupar o lugar daqueles que têm, ou deveriam ter luz. Porque a luz se apagou, se omitiu, se acovardou, se vendeu, traiu a sua própria consciência. Quando a gente pega aqui em Mateus 5,14, a Bíblia diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocam no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, vamos ler tudo juntos. Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhem as suas boas obras. Para brilhar as boas obras, precisa ter obras e precisa ser boas. Não há obras com intenções e motivações erradas que vão brilhar. Mas obras com intenções e motivações certas em Deus vão, mesmo ocultas, vão aparecer. A Bíblia fala e mostra que Jezabel era uma estrangeira na terra, da terra de Sidom. Aquela adoradora convicta, devota. Infelizmente a gente vê, aqui ainda 1 Reis, falando sobre Nabote, as lideranças. No caso da vinha, ela mandou as cartas, eu até separei aqui para ler, para mostrar para você aqui, ó, em 1 Reis 21, versículo 8. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, e carimbou-as com o anel sinete dele, e as mandou para autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandam avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e o rei. Depois levem a Nabote para fora da cidade e matem a pedradas. No 11 diz: os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Quando a gente vê esse tipo de direção, a gente não pode seguir. Você vê uma liderança totalmente perdida e fora dos valores certos. Agora, a questão não é quando a gente vê o ímpio fazendo certas coisas, ou o ímpio votando, ou o ímpio se posicionando, mas a gente vê muitas vezes crente, que é para se posicionar, que é para o quê? Evangelizar, falar, mostrar, perguntar, questionar, se aprofundar, não faz. Deus nos chamou para ser luz, e o povo, você vê aqui, não se posicionar em nenhum momento. Um povo inerte, um povo que não mexia, que não andava. Muitas vezes a gente vê que os filhos das trevas são mais determinados que os filhos da luz. Eu vejo o Senhor chamando a nossa atenção para mudanças. Eu vejo o Senhor nos mostrando que a longanimidade dele para muita coisa já encerrou. E o ciclo se fechou e é um novo tempo, é um novo mover. A nuvem se moveu. E o que foi tolerado, Deus está tendo misericórdia. Mas não pode mais. Isso tem que encerrar. Mudanças têm que acontecer. Ele está chamando para um despertar. E nós precisamos nos elevar para um nível maior. Nós precisamos nos separar, nos consagrar, nos santificar. Nós precisamos ocupar o nosso lugar, o nosso lugar é o lugar do povo de Deus. Você precisa ser uma liderança. Você jovem, você precisa liderar. Pai, você mãe, você precisa influenciar, precisa liderar, precisa ensinar. Deus ele está chamando para um despertar.
E nós precisamos nos levantar e ocupar o nosso lugar. Você vê um movimento fortíssimo acontecendo, de várias religiões. Eu tenho muito respeito pela fé das pessoas, mas o único mediador de Deus e os homens é Jesus. Jesus é o único mediador. E nós sabemos que religiões estão se juntando. Tudo está se levantando. E nós estamos se juntando. Estamos nos levantando. Estamos nos posicionando. Estamos nos consagrando. Estamos nos santificando. Estamos nos posicionando. A pergunta que fica: os idólatras não herdarão o reino de Deus? E vejo eles lutando contra muitas pautas do aborto, contra o divórcio, pauta de não ter filho. Mas a gente vê que os valores e princípios cristãos é a única coisa que vai ficar. Se nós não mantermos a nossa fé, não duvidar, orar mais e também levar as pessoas a tirar essa alienação, a gente está indo para um lugar que a gente já sabe qual é o caminho. A gente olha em volta dos países vizinhos, a gente já está vendo qual é o caminho. Não tem como funcionar. Não tem como, a gente vê o valor da família, cristãos evangélicos no seu mundinho pequeno, mundinho materialista, acomodado, cheio de rixinhas, cheio de picuinhas, agindo com maturidade. Mas a gente vê, quando a gente lê os textos aqui de profetas pagãos, dá um tapa na cara, é de passar vergonha. Eles clamavam em alta voz e se cortaram com facas e lanças, segundo o seu costume, até ficaram cobertos de sangue. Estava tudo errado, mas para eles estava certo. Quando a gente tem convicção e sabe que Deus eu possuo, nós fazemos tudo. Porque tudo é para a glória dele. Tudo é para honra e glorificar a Deus. Se muitos não se posicionarem quando verdadeiros cristãos, precisamos nos levantar agora e se mostrar que eu tenho uma visão, eu tenho valores, eu vou me aproximar de Deus como nunca e vou ocupar o lugar de herdeiro, o lugar de luz e o lugar de sal. Você veio para salgar, você veio para iluminar e você veio para declarar que você é herdeiro de Cristo. Nós somos herdeiros de Cristo. Se posicione. Porque eu tenho certeza que Deus está te chamando. Vamos colocar de pé. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus. E nós agradecemos por essa mensagem, por essa palavra. Meu Deus, daqui a pouquinho nós já estamos entrando na madrugada. E nós temos essa visão, essa consciência, meu Deus. Nós estamos aqui em jejum, meu Deus. Meu Pai, já se passa mais de 12 horas já de jejum, sagração. E nós agradecemos por essa oportunidade, Senhor. O Senhor venha como incomodar, meu Deus. O Senhor vem, meu Pai, trazer esse movimento, trazer, meu Pai, esse espírito de mudança, de posicionamento, esse espírito de liderança, meu Pai. Que cada um, meu Pai, venha se posicionar e entender que nós somos líderes. E nós precisamos liderar, líder é para liderar. E quando, meu Pai, lideranças, meu Pai, desonestas, cegas, lideram um povo, o povo enfraquece, um povo se adoenta. Mas quando, meu Pai, o Senhor levanta líderes, meu Pai, com a convicção, nós começamos a ver uma nação prosperando, uma nação, meu Pai, não sendo mais alienada, nações, meu Pai, se juntando, nações, meu Pai, se levantando, meu Deus,
Deus, levantarem, se posicionarem, encerrarem rixinhas, picuinhas, coisinhas. Meu Pai, eu oro, meu Pai, por um movimento de união. Meu Deus, que nós venhamos nos unir, meu Pai, com propósitos poderosos, com valores poderosos, meu Deus, influenciando da mesma forma, meu Pai, que Elias disse: meu Deus, eu estou sozinho, eu sou o único contra esses 450 profetas de Baal. Meu Deus, ele sabia, Senhor, que o que ele precisava era de Deus. Meu Deus, que nós venhamos, meu Pai, a encerrar, Senhor, essa divisão, esse espírito de divisão, essa mente dividida, esse espírito dividido, as narrativas divididas, os valores divididos, os princípios divididos, meu Pai, essa preguiça espiritual. Nós vemos, meu Pai, esses profetas se cortando, clamando de manhã até a tarde, meu Deus, não tendo preguiça, não tendo, meu Pai, essa preguiça espiritual, meu Deus, não tendo, meu Pai, limites para adorar o seu Deus de D minúsculo, meu Deus. E nós, Senhor, meu Deus, que nós venhamos, meu Pai, ter essa visão, se posicionar, meu Deus, e mostrar que o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, meu Deus, e nós estamos aqui, meu Pai, para te servir, nós estamos aqui, meu Pai, para te adorar, nós estamos aqui, meu Deus, nos posicionando, e que venhamos sair daqui, meu Pai, e posicionar mais pessoas, e pregar a sua palavra, e direcionar, meu Pai, a sua mensagem, e orientar, e mostrar, meu Deus, com a nossa vida, com os nossos exemplos, meu Deus, que verdadeiramente, Senhor, nós temos, meu Pai, essa direção, o nosso chamado, meu Deus. Elias, meu Pai, estava lá, 1 para 450, mas muitos, meu Pai, se amedrontam. Meu Deus, muitos têm medo de rejeição, medo, meu Pai, meu Deus, de oposição, medo, meu Pai, de exclusão, medo, meu Pai, de questionamentos, medos de abandonar. Mas nós temos que ter um só medo, meu Pai, de ser abandonado pelo Senhor, de perder, meu Pai, os nossos valores, de perder, meu Pai, o nosso propósito, medo, meu Pai, de duvidar, medo, meu Pai, meu Deus, de entrar em questionamento, medo de se rebelar. Nós temos, meu Pai, que ter o medo, meu Deus, de te desagradar, Senhor. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que corações, meu Pai, sejam, meu Pai, totalmente íntegros, meu Pai, transformados para o Senhor. Meu Pai, que o Senhor elimine o coração dividido, as narrativas divididas, as mentes divididas, e que nós, meu Pai, tenhamos, meu Deus, a cada dia, Senhor, um posicionamento concreto. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pela nossa igreja, eu oro, meu Pai, pelas lideranças, pelos jovens, eu oro, meu Pai, pelos Eliaquins, pelos evangelistas, pelas nossas crianças, eu oro, meu Pai, que o Senhor proteja as nossas crianças, eu oro, meu Pai, que as nossas crianças sejam fortalecidas e ensinadas pelo caminho certo, meu Deus, porque enquanto nós estamos aqui, meu Pai, pensando o que eu devo ou não devo falar, o diabo já está falando, o diabo já está pregando, o diabo já está, meu Pai, dividido, meu Deus. Mas que nós venhamos, meu Deus, a tomar, meu Deus, as rédeas, meu Pai, da nossa nação, as rédeas, meu Pai, da nossa casa, meu Pai, dos nossos valores, das nossas amizades, e que sim, meu Deus, a cada dia que passar, nós tenhamos, meu Pai, resultados poderosos, meu Deus, para elevar os nossos padrões. Nós te amamos, meu Pai, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.